Como conquistar novos clientes? Você está se fazendo essa pergunta? Você quer a nossa ajuda? Então, olha, está começando agora a nossa live super especial com a nossa expert Cris Bove e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que está relacionado a essa retomada e a busca por novos clientes no mercado da beleza. O seu salão de beleza, a sua barbearia, a sua clínica de estética pode aderir a novas atitudes, a novos comportamentos que a gente vai conversar com uma especialista em gestão no mercado de beleza, ela que presta consultoria e tem todo o DNA do mercado de beleza junto também com a sua expertise em gestão. Vou adicionar aqui a Cris para conversar com a gente, que é a nossa... que está aí chegando. Pode colocar nos comentários de qual cidade, de qual estado vocês estão acompanhando a gente. A gente vai conversando ao longo da live. Deixa eu adicionar aqui a Cris para a gente começar o nosso bate-papo com a nossa live AVEC. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E olha, tá conectada com a gente. Tudo bem, Cris? Tudo. Filha, Coisa boa. Tivemos um problema de conexão, mas voltou. Ó. Que bom te receber aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, pela conversa que nós vamos ter hoje, viu? Obrigada a você. Que delícia estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito gostoso. Cris, a gente sabe que você tem uma mega experiência como consultoria. Para quem está te conhecendo hoje aqui pela nossa live, eu já te acompanho lá no começo. Você pode contar para a gente, dar uma sintetizada aí um pouquinho do seu trabalho no mercado de beleza? Porque a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Acho que é legal para quem não te conhece já ir sintonizando com essa informação aí. Claro, delícia. Obrigada. Vamos lá. Eu sou a Cris Bove. Eu fui joalheira grande parte da minha vida, o que acabou me aproximando muito do cliente da beleza e me tornei consultora há 6 anos atrás. Fui abraçada aí aos poucos pelo ramo da beleza. Hoje eu atendo a alguns dos salões e profissionais mais bem conceituados aqui de São Paulo, né? A coisa foi muito natural, um foi indicando por outro e isso foi acontecendo. Hoje 80% da minha clientela são profissionais e salões buscando aí melhorar a sua rentabilidade, melhorar o seu negócio de alguma forma, né? Esse é o meu trabalho, eu amo. O meu goal é ver com que os meus clientes ganhem mais dinheiro, faturem mais, cresçam mais. Então, realmente é uma coisa que me faz muito feliz. Eu adoro trabalhar por ramo, faz muito feliz. Esse mercado é muito gostoso, né? O mercado de beleza, ele tem um quê especial e é isso, é fascinante. A gente vê no brilho dos seus olhos quando você fala. Agora, Cris, a pergunta que não quer calar para a live de hoje é: como conquistar novos clientes, Cris? Tá todo mundo nessa retomada pensando nisso. O que fazer? Nem fale, né? Todo mundo quer saber essa palavrinha mágica e não é complicado, não é difícil, né? Como conquistar novos clientes, né? Tem algumas regras muito legais, tem alguns modos fáceis de conquistar isso. E a maneira mais fácil neste momento, né, e todos os momentos sempre, é você entender um pouco do seu cliente. Entender qual é a necessidade, porque a gente sabe que a gente está aí no novo normal, que as coisas mudaram, né? Então a necessidade nos nossos clientes também mudaram. Mudaram as dos meus, as dos seus e as do ramo da beleza, né? Então, o interessante agora, para começar, para você conquistar novos clientes, é entender isso. Quais são as dores do seu cliente, quais são as necessidades dele. A gente sabe aqui, é fácil de citar uma delas, que é o medo, né? As pessoas estão com medo de ir no salão. O que mais? O que é que ele está buscando? Eu tive uma live com a Ana, dias atrás, aí da AVEC também, a gente falou sobre a necessidade das pessoas irem em casa, sobre o AVEC em casa. Então, é uma necessidade. Então, primeiro a gente tem que entender qual é a necessidade, o que esse cliente está buscando neste momento, qual é a dor dele. Depois que você entendeu isso muito bem, como é que a gente faz para entender isso? Pega o telefone e liga para os clientes, se aproxima, entende o que é que eles estão precisando. Se a gente não liga, se a gente não conversa, se a gente não faz relacionamento, a gente não entende, tá certo? Eu mesma peguei o telefone e liguei para todos os meus clientes e perguntei, o que está doendo aí? Como é que eu posso te ajudar? E muitos falaram, pelo amor de Deus, vem aqui me ver porque mudou, né? A dor mudou, a necessidade mudou. Então, o primeiro ponto que eu acho é isso. Entender a necessidade, a dor, saber com o que é que você está lidando. Tá certo? Faz sentido? Com certeza. Eu tenho muita a sensação
de que muitas vezes os erros podem ser, talvez, aqueles primários, os pontos primários para a conquista de um novo cliente. Essa sensibilidade que você trouxe em cima desse tópico é muito importante para que os gestores, os profissionais, já fiquem atentos em relação a esse primeiro passo, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é isso. Olhar para o cliente e entender a necessidade e a dor dele. O segundo passo, fiz uma colinha aqui. O segundo passo é, em cima dessa necessidade, dessa dor, você fazer uma chuva de ideias. Chama os colaboradores, chama a família, chama os amigos, né? Meu cliente está com essa dor, com essa necessidade, o que que eu faço? E vão brotar várias ideias aí. E não tem que ser, neste momento, a gente fica preocupado, tem que ter uma super ideia, uma mega... Não, não, tem que ser pequenas, poucas ideias e talvez ideias ruins. Mas esse montante de ideias vai fazer com que se crie uma grande ideia para você resolver essa necessidade do cliente. Então, você vai falar, mas Cris, isso tudo para você conquistar novos clientes? Isso tudo para você conquistar novos clientes. Você tem que entender ele em primeiro lugar, ter a chuva de ideias e resolver como é que você vai resolver, então, essa questão do seu cliente, essa necessidade, essa dor, tá? Tendo essas ideias todas, você vai escolher algumas dessas ideias, tá? Não todas, não é para botar um monte, 20 mil ideias em prática. Escolhe duas, né? Tem que ter foco, né? Bora ter foco. Se você escolhe um monte, fica difícil de colocar em ação e de dar certo, né? Escolhe duas aí e você vai colocar isso em ação. Então, colocar em ação. O que que é colocar em ação? Como é que eu vou fazer isso? Quanto de dinheiro eu preciso? É só um telefonema? É só o WhatsApp? Quanto de tempo que eu vou usar para colocar essa minha ideia em questão para funcionar, né? Colocando a ideia para funcionar, você tem que olhar... Você tem que olhar e ver se... Quando você coloca a ideia para funcionar, no primeiro momento, você precisa informar o seu cliente, então, que você tomou essa ideia, que você está resolvendo a dor dele de alguma forma. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que vai ser bacana, eu acho. Né? O exemplo é, por exemplo, tenho vários salões que eu trabalho e a gente já entendeu essa questão da dor. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo essa semana e que muitos salões estão fazendo, não só os meus, né? Muitos salões, eles já entenderam, eles já fizeram essa ligação, já entenderam, estão informando o cliente agora tudo que eles estão fazendo em relação a essa dor. Quais são as atitudes que eles estão tomando, como é que eles estão se preservando, como é que eles estão preservando esses profissionais para voltar aí ao trabalho. Então, a primeira coisa. Fala. O ponto é que essa comunicação ela está se dando através de diversos canais, Cris, WhatsApp, e-mail, telefone. Como que está sendo essa comunicação? Então, principalmente as pessoas têm usado muito o WhatsApp e as redes sociais, né? O Instagram principalmente, para contar para o cliente como é que eles estão cuidando do salão para receber essas pessoas. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é isolar a dor. Né? Responder para a necessidade do cliente, vamos isolar a dor. Outros clientes estão trazendo aí novas opções de promoção, de pacotes, de modos para o salão ganhar mais dinheiro. Então, lembra do brainstorm? Então, algumas pessoas tiveram algumas ideias, outras tiveram outras. Então, algumas pessoas tiveram a ideia de fazer alguns, ou reiniciar o salão do zero, né? Estamos numa página em branco, vamos começar do zero. Ou vamos formar alguns pacotes e estão informando isso para os clientes também. Olha, se você vier, você vai conseguir comprar um pacote de mão por menos valor, o que quer que seja. Você tem que informar para o seu cliente, eles entenderam que essa era uma necessidade, eles têm que informar agora. Ô, Cris, eu vou aproveitar a sua expertise e abusar um pouquinho aqui da sua expertise nessa parte de gestão, para a gente dar um passo em cima dessa comunicação e automaticamente dessa chuva de ideias, desse brainstorm, como você falou, que é o ponto, assim, eu me lembro muito que o Murilo Gun, que é uma pessoa que eu acompanho e gosto muito, ele fala que uma ideia média é resultado da junção de várias ideias ruins, mas que ele sempre anota, ele guarda, porque ele juntando as ideias ruins, elas viram médias, juntando as ideias médias, elas viram ideias boas, e juntando ideias boas, viram ideias excelentes. Então, a gente guarda ideia, a gente não joga fora, a gente guarda para a hora certa. Esse é o ponto que eu gosto, eu trago isso muito para a minha vida.
Mas tem um ponto que é muito, que eu queria saber a sua opinião, que eu acho que muitos salões de beleza, muitos maquiadores, cabeleireiros, profissionais mesmo da manicure, ou dono mesmo, gestor ali, ele talvez está cheio de ideia. Ele, durante a quarentena, ele anotou tudo, fez um caderno. Tem muita ideia boa, mas tem muita ideia ruim, tem muita ideia só Deus mesmo para ajudar. Mas ele está perdido, ele não sabe para onde apontar e tudo passa por essa ideia de conquistar novos clientes. Aí, eu queria te perguntar, Cris, como usar um bom filtro para não comunicar também ideias que são ruins ou imaturas para esse momento, porque talvez a ideia não é boa para agora, ou são ideias que precisam ser repensadas com mais tempo e não levar uma comunicação errada, porque também aquele cara que é o rei do WhatsApp, ele tem uma ideia, já vai mandando para a lista de transmissão, para os grupos, para a equipe, ele deixa todo mundo louco, os clientes falam, gente, esse cara tá ficando louco, essa mulher tá ficando louca. E aí, a gente precisa da sua orientação de como ter algum filtro para isso. Meu, excelente a sua pergunta, incrível, é isso mesmo, né? Como é que a gente faz para separar o joio do trigo aí? Qual é a ideia que eu vou escolher, né? Em primeiro lugar, é importante falar que talvez você não tenha uma ideia mágica. É uma ideia simples, né? As inovações são muito simples. Então, não fique esperando a eureka. Quando você colocar em ação, talvez uma ideia ruim se transforma numa ideia excepcional. Então, não se prenda a isso. O que a gente precisa entender? Primeiro, neste momento, escolher uma ideia que você consiga colocar em prática rapidamente. Não adianta ser uma ideia que vai demorar um século. Uma coisa simples, fácil. Segundo, dê uma olhada numa ideia que não vá gastar muito dinheiro, porque a gente não está podendo gastar muito dinheiro nesse momento. A gente precisa preservar os salões, os profissionais. Então, neste momento, olhar o que tem menos custo, o que vai levar menos tempo, o que você vai conseguir agir rápido e o que vai te trazer um retorno rápido e grande. Então, eu acho que o parâmetro da escolha da ideia é meio que por aí. Tá. Boa. Fez sentido? Muito. Eu acho que já facilita, assim. Acho que no meio do caminho, na minha visão, a gente já chega lá pensando em custo e eficiência. E, obviamente, também você tem que ter essa preocupação de entender o seu público, né? Entender o que vai funcionar. Porque, às vezes, a emoção da ideia ela é tão legal que, às vezes, não passa por algum filtro. Então, você já ajudou bastante colocando aí alguns obstáculos nesse pensamento para prática. Muito legal. Ótimo. Não, e muito importante. Sobre comunicação, né? Mas vamos lá, muito importante o que você falou, né? Porque às vezes a pessoa vê o salão do vizinho, o profissional vizinho, fazendo uma promoção, e ele tenta trazer isso para o salão dele igual, para ele. Cuidado, né? O seu cliente é diferente do outro cliente, por isso que ele busca você e não a outra pessoa. Então, tem salões e tem profissionais meus que não combina fazer promoção, não combina fazer pacote, e outros que super combina. Você tem que entender quem é o seu cliente e se ele tem essa necessidade realmente. Se de repente ele não tem a necessidade de você montar dentro do salão um local para ele poder trabalhar, que agora está fazendo muito home office, existe, e que também é super fácil de você colocar e avisar, olha, agora você pode fazer seu home office aqui dentro do meu salão. Eu não sei. Você precisa entender a dor do seu cliente, que é diferente do cliente do outro salão. Ô, Cris, né? Então, até para eu trabalhar, uma curiosidade minha, vamos dizer, 6 anos no mercado de beleza, quase 7. Eu tenho uma curiosidade que eu acho que você vai conseguir, a gente vai entender aqui junto ao vivo. E eu acho que a pandemia só deixou isso mais claro, mas um salão, porque às vezes eu já vi esse questionamento de empreendedores, de gestores de pequenos salões, ou de salões de pequeno porte, que têm um potencial, mas que ainda não chegaram lá, quando eles olham para alguns grandes salões, até alguns salões do público A, B, eles questionam sobre a não existência de promoções escancaradas, de algo que seja desse tipo do que a gente está falando aqui, vou conquistar novos clientes usando do preço, usando de uma promoção. O bom caminho, qual seria para esse grande salão? Por que ele opta por não fazer? Porque pode ter um efeito contrário, ele trabalhar uma promoção e perder talvez o glamour? Existe isso mesmo? Então, vamos lá. Cada cliente é sensível a uma coisa, né? Os grandes salões, normalmente, o cliente dele não é sensível a preço.
Essa não é a questão. Ele é sensível ao tipo de profissional, a como o profissional se comunica, a técnica de profissional e muito mais do que técnica de profissional, o meu trabalho, né? Que é exatamente o outro lado da técnica, como ele se porta. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, porque tem tudo a ver com você trazer novos clientes. Mas tem que ver se o seu cliente é sensível a preço ou não. Eu costumo dizer que normalmente, se você estiver falando que sua proposta de valor, que seu diferencial, o diferencial do meu salão é preço, você está frito, né? Se sua cliente é sensível a preço, porque lá no seu bairro o pessoal perdeu o emprego, lá no seu bairro está mais difícil, ok você fazer a promoção, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as promoções, primeiro para elas não virarem eternas, né? Uma promoção pontual, segundo para você não perder propostas de valor. Sim. Né? Então, eu acredito que os salões pensam, os grandes salões pensam muito nisso, né? Que quando você tem uma promoção, às vezes você perde proposta de valor. Então, depende muito de local para local. Tá bom, eu Mas eles te fazem promoção também. eu te interrompi no passo a passo aí que você está falando para conquistar novos clientes, mas é porque eu falei, ela vai poder esclarecer uma dúvida que eu tenho grande em Legal, relação mas eu a isso. te esclareci, ficou dúvidas? O que é que Não, você ficou acha disso? ótimo. Tá super tranquilo, eu entendi perfeitamente. Foi bom entender isso com mais detalhes. Obrigado. Exato, então tá bom. Então vamos lá. Então a gente falou que primeiro a gente entende a necessidade do cliente, depois a gente faz a necessidade, a dor, um brainstorm, né? Uma chuva de ideias, escolhe uma ideia que você pontuou muito bem, como escolher, conta para os clientes, né? Que você vai fazer isso, porque não adianta nada você colocar uma inovação no seu salão, algo diferente, e você não contar. Eu chego em um monte de salão que fala assim, ai, Cris, eu fiz o tapetinho, eu botei a divisória, eu fiz isso aqui. Ah, tá bom, mas você contou? Ué, contou pra quem? Ué, contou pro seu cliente, você mostrou pro seu cliente tudo que você tá fazendo, já pra lá, já pra cá, e espirra, não sei o que, então você não mostrou. Então, se a gente tá fazendo alguma inovação, a gente tem que mostrar, o cliente tem que ficar sabendo, ele tem que ser sensível a essa mudança. Se você vai resolver fazer uma promoção, ele tem que ser sensível a essa mudança, ele tem que entender, tá certo? Depois que você informa, né? A partir do momento que você jogou para o mundo, você vai começar a ter o contato com o cliente. O cliente vai começar a vir. E o que é importante? O que eu tenho percebido de vários clientes, que quando eles começam a informar tudo que eles estão tomando de cuidado, começa a vir clientes que não eram deles. Por Legal. incrível, porque a amiga manda para outra e fala assim, olha o que ele está fazendo de diferente. Então, a inovação gera nova clientela, tá? E isso é muito importante de falar. Então, se você informar direito, você vai conseguir aí arrecadar novos clientes. Já começa por aí. Mas não adianta nada você arrecadar novos clientes se você não tiver com o seu negócio pronto para encantar esse cliente. É um assunto que eu amo. A última live que eu fiz aí com a Ana foi sobre isso. Porque não adianta nada, você prepara o seu negócio, você informa, você faz a inovação, informa, o cliente vem. Quando o cliente vem, e o que isso tem a ver com novos clientes? Eu já vou contar, tá? Fiquem calmos que eu vou contar como é que você adquire novos clientes. Tá tudo muito emaranhado, tá tudo muito junto, né? Então o cliente vem, o seu próprio cliente vem, ou o cliente novo aí que foi chamado pela sua inovação, ele vem. Quando ele chega no salão, a gente tem que estar pronto para receber esse cliente. E como que a gente tem que estar pronto? Cris, eu já falei, eu fiz toda a inovação, eu botei o tapetinho, eu botei os aventais novos, tal. Não. Não tem nada a ver com isso. Não, mas os meus colaboradores todos os profissionais fizeram um monte de curso técnico nessa época. Tá todo mundo tinindo, todo mundo tá cortando super bem, tá fazendo mecha tudo bem. De novo, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de soft skills, né? Que é os outros 50% do que faz com que você retenha uma cliente é técnica. Né? Mas o que as pessoas não sabem, né? E a maioria dos profissionais não dá bola, é que tem outros 50% que vão fazer você voar e decolar. É aí que eu ajo, né? Então, onde é que isso entra? Entra em como você vai receber essa cliente. Então, primeiro, você tem que estar presente. Deixa eu ver se eu não estou cortando. Você tem que estar presente no seu atendimento.
Mas o que que é estar presente? É a cliente chega e você está lá no momento agora. Você não está pensando no problema que ficou em casa, nem pensando no cliente que vai vir depois. Você está lá, neste momento. E presença é muito importante, porque se você não está presente, você não vende para o seu cliente. Cris, mas eu não vendo, eu presto serviço. Você vende. Se você, daí vem fazer um curso de venda comigo. Você vende. Se você não estiver presente com o seu cliente, você não vai entender de novo qual é a necessidade dele. E agora é uma nova necessidade, porque ele ficou 4 meses em casa sem fazer cabelo. Ele tem um monte de necessidade. Se você não ouvir, você não vai conseguir fazer tudo que você tem que fazer com ele. E outra, se você não ouvir, não estiver presente, ele não volta, né? Agora, Então, o ponto é essa presença. Eu fico imaginando os cenários nesse momento em que eu acho que ficou todo mundo um pouco abalado e agora está todo mundo muito feliz. Eu estou muito emocionado de ver as pessoas emocionadas na retomada. Não sei se você tem acompanhado, tem consumido stories, Instagram esses dias, mas eu estou achando tão legal esse clima do pessoal nessa retomada. Está tão gostoso de ver aquela, sabe, aquela chegada, aquela alegria. E aí eu fico pensando o seguinte: os problemas antigos não podem permanecer, Cris. Mas como você, como expert, consultor de salões de beleza, acha que essa questão do retorno, de não perder o time, de saber a necessidade do cliente, de saber ouvir, de perceber, de ter ideias, começa a ter uma maturidade? Como que o gestor, como que o profissional passa a perceber uma maturidade maior, se é que esse período de paralisação gerou, porque a gente não pode dizer que gerou para todos, mas eu acredito que muito profissional parou para pensar seu negócio. Como você acha que a gente pode conectar essa busca por novos clientes com essa maturidade que veio durante esse período de paralisação? vamos lá, se a gente for falar da dor, né, do aprendizado que o profissional e o salão tiveram sobre durante essa pandemia, a gente está falando que crise, né? Eu gosto de falar que crise é peneira, né? E neste momento nós fomos todos peneirados para melhor. Para melhor, porque a gente ficou em casa aí parado. Eu continuei atendendo meus clientes e sentindo esse desespero de todos eles. Alguns caíram em depressão, outros reagiram de outra forma, outros montaram novos negócios. Mas neste momento eu percebo que as pessoas aprenderam muito e ficaram mais fortes, entenderam algumas coisas que não entendiam antes. Tipo, o que eu ia falar agora, o valor que tem uma cliente. Porque eu canso de ver em salão, gente, você chegou atrasado, a sua cliente foi embora. Ah, mas tudo bem, é só uma cliente. Não, não, não. Eu acho que a gente começou a valorizar esse é só uma cliente como é a sua cliente. E faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu percebo, que eu acho que mudou a atitude, né, dos profissionais do salão, foi em questão de o cliente estar lá e ficar todo mundo atrás de fofoquinha e falando outras coisas. Sabe? Eu acho que agora vai estar todo mundo de olho, holofote no cliente, vamos olhar para o cliente. Ponto Isso muda tudo. Então, importantíssimo. mudou um pouco do mindset, a questão financeira, né? Na sexta-feira eu vou fazer uma live com a Cris Tamer, que me chamou para falar disso. A questão financeira. Todo mundo percebeu que eu bato tanto na tecla, a gente tem que ter uma reserva, né? E todo mundo, ai, Cris, mas o deu, ai, porque eu comprei não sei o que tal, whatever. Agora a gente criou uma nova consciência. Eu acho que vai mudar muita coisa. E isso ajuda muito a você estar mais presente. Quem é presente na venda, no atendimento, não fica. Quem está com problema financeiro, quem está com problema em casa, ele não fica presente. Né? Agora que a gente passou 4 meses aí sem o cliente na nossa frente, eu acho que está todo mundo com holofote querendo fazer diferente. Isso é muito bacana. Olha, eu tenho certeza que esse ponto, ele mexeu com muita gente. Eu já ouvi de pessoas esses dias sobre isso, sobre profissionais que passaram a refletir muito sobre o comportamento que eles tinham antes em relação à agenda, porque tem aqueles períodos, por exemplo, às vezes acha que a agenda de sábado, ele é o rei da agenda do sábado. Ele viu que não, é importante ele valorizar para ele ter a cliente dele para ele. Porque se a agenda dele é disputada, sabe? Porque tem aquela coisa da vaidade que todo ser humano tem. A gente não é como uma fala de julgamento,
Mas é uma fala assim, tá vendo que a cliente de terça ela é importante, que a cliente de quarta é importante, que a cliente de quinta é importante? Porque é cliente, né? É Não é isso só mesmo. aquela cliente que faz a mega coloração, que faz o reflexo. É a cliente do corte, da hidratação, da escova, da unha, daquele make ali do dia a dia, né? Eu acho que é muito valorizar a presença daquela pessoa. Exatamente. Eu pego muitos profissionais, muitos, né? E tem uns que vão mais rápido e outros crescem mais lentamente. A gente percebe que aqueles que crescem mais rápido, né? Aqueles que têm uma transformação de dobrar faturamento realmente de verdade, o segredo tá bem e ele entender quanto que aquela cliente, aquela única cliente, às vezes ele tem uma cliente na cadeira dele, mas o quanto ela é importante, porque essa cliente ela pode te trazer mais 5 clientes. Ou essa cliente pode fazer com que 5, 10 não venham, né? Então, o atendimento prioritário de uma cliente muda tudo. Você pode falar, eu estou no começo, Cris, eu não, ou faz um tempo, eu estou sem clientela. Atenda bem quem está na sua cadeira agora. Deixa o mundo de fora. É essa pessoa que está sentada lá que vai te trazer a maior parte dos clientes. E aí, assim, eu ouvindo você que tem uma expertise, eu passo um filme na minha cabeça para trazer nesse mindset, nessa mudança de comportamento na conquista de clientes. Enfim, continua por gentileza aí essas orientações, porque está sendo muito interessante. Eu estou vendo vários amigos, várias amigas, vários profissionais sendo levados para esse tipo de reflexão. Inclusive, para você que está gostando, acompanhando nosso conteúdo, gente, esse conteúdo da live com a Cris fica salvo no nosso IGTV, no perfil lá da VEC, no feed. Você pode depois enviar o link, tá? Esse conteúdo para outras pessoas assistir de novo. E se você, não quero que a pessoa assista agora. Esse aviãozinho, essa setinha que está aqui embaixo da live, você pode enviar para alguém do seu Instagram para acompanhar aí onde a Cris está mostrando, tá bom? É isso. É isso aí, muito bom. Então vamos lá. Então a primeira coisa é você fazer um bom atendimento para aquela pessoa que está na sua frente. Cuidado, eu ouvi outro dia de uma amiga, não de um cliente, mas que ela foi num novo profissional e quando ela estava sendo atendida pelo novo profissional, toda a galera dele, todos, porque é um super profissional, tá? Tava toda a galera por trás contando da vida, contando o que ela ficou fazendo nesses 3 meses, como é que estava difícil e tal. Cuidado, gente. A cliente está lá para sair do mundo, né? E exatamente essa experiência que ela vai ter que vai te trazer novos clientes. Então, o cliente, o nosso cliente é o nosso maior fã. É ele que vai fazer, que vai contar para as amigas, que vai contar para todo mundo, que vai postar no Instagram um stories lá falando de você, né? E não tem nada que traga mais clientes do que um cliente seu contando do que você faz. Isso é incrível. Então a gente tem que cuidar bem de quem está sentado. Não é mais uma pessoa, é a pessoa, é o cliente. Muito importante naquele momento, tá? Então o que é importante nesse momento? Para a gente cuidar bem de quem está na nossa frente e pensar em crescer, porque muitas vezes os meus clientes falam assim, muitas vezes não, na maioria, preciso de cliente novo, preciso de cliente novo. Cristiane, preciso de cliente novo. Só que o cliente novo está sentado na sua frente, é o seu próprio cliente. Não tem jeito mais fácil de ter cliente novo do que o seu próprio cliente. Mas, Cris, como ele vai trazer novos? Também. Não, eu estou falando sobre ele vir mais vezes, ele fazer mais coisas. Né? Quanta oportunidade a gente não perde aí por conta de não aumentar o ticket médio do seu cliente? O que é isso? É ouvir. É ouvir. Então, o cliente entra lá e ele senta na cadeira e fala: eu vim hoje fazer uma escova. Se você fizer um bom trabalho, ele vai ficar 6 horas sentado nessa cadeira, porque ele tem um monte de coisa para fazer que ele não sabe, não é? Exatamente. Eu que não sou da área da beleza, eu sei bem, porque às vezes eu sento na cadeira, né? Ou mesmo eu tô fazendo aqui live e eles já começam. Cris, você precisa ir no cabeleireiro. Eu nem percebi. Cris, as suas mechas estão acabando. Cris, precisa fazer corte. A cliente é igual eu.
Ela não entende, ela está preocupada com o cliente dela, ela não se enxerga, ela não sabe. Eu, pelo menos, não percebo que meu cabelo está ficando feio, porque está faltando um corte. Os profissionais sabem. Então, em primeiro momento, o jeito de você trazer mais cliente para sua cadeira é você aumentar o ticket médio. Com isso, para você fazer isso, você tem que ouvir, entender aquela necessidade lá atrás, ouvir o seu cliente mais e aumentar o ticket médio dele. Seria comprar 100, ele precisa sair da sua cadeira aí comprando 200, 300, ou seja, fazendo mais serviços, né? É muito boa essa E dica, porque a atenção às vezes fica virada para o que está fora, aquela impressão de que a grama do vizinho é mais verde, mais bonito, o jardim dele é mais interessante. Quando você vai olhar, você fala, nossa, eu tenho um potencial enorme aqui com as minhas clientes. A gente fala muito aí, né, do upsell, do cross-sell, que é você conseguir ter um mix de consumo ali dentro do seu salão de beleza, porque se aquela cliente só consome a escova, vamos fazer ela ter desejo pela coloração do seu salão. Se ela só consome coloração, que ela tem desejo pela hidratação, pela escova, pela maquiagem, pela sobrancelha, pela unha, que ela seja a sua cliente em outro serviço que às vezes ela consome em outro espaço, né? exato, a Dani Mafra está aqui falando que isso é constrangedor. Eu sei que vocês pensam dessa forma, eu pego muita gente em curso, mas você imagina que outro dia eu peguei uma pessoa num curso e ele falou para mim, Cris, você acredita que eu tenho uma cliente que é minha cliente há 7 anos e ela não sabia que eu cortava? Ela achava que eu só fazia mecha, ela só fazia mecha comigo. Olha aí. Porque ele não aceitava com ela, não conversava, não entendia a necessidade dela, ele não falava para ela sobre o corte, ela não perguntava porque ela achava que ele não era bom, né? E acabou que um dia ele sentou com ela, contou que ele era muito bom, olha, vamos fazer um corte, vamos testar tal, e ele fez um ticket maior. Então, se você tem esse medo, se você acha que é constrangedor, vem falar comigo, me chama aí que eu te dou umas dicas aí de vendas. E não é venda, né? Eu tenho até no meu Insta o Bruno de Bagno contando um pouco que ele fez esse curso de vendas comigo e entendeu que não é venda. É simplesmente como você atender o seu cliente, como você entregar uma necessidade. Ele tem uma necessidade, às vezes, que ele não sabe que você tem como resolver e você não está resolvendo. Porque você não está contando para ele que você tem como resolver aquilo. Então, isso é perder dinheiro. Isso é rasgar cliente. Você está mandando o seu cliente para a cadeira de outra pessoa para fazer a mesma coisa que você saberia fazer e que você faria muito bem. Então, essa coisa de chegar, né? Eu sei que a mão não tem nada a ver com você, mas vamos fazer esse cara ficar no salão, vamos fazer com que esse cliente faça mais coisas. Então, fazer parcerias internas para um jogar o cliente para o outro. Você conhece a massagem da talzinha, a mão da outra, a podóloga daqui é incrível, né? Troquem serviços, isso é ganhar mais cliente. Parcerias internas. É esse ponto, mesmo que não seja direta a relação com o seu exercício, da sua atividade, é uma relação de parceria, é uma relação de manutenção daquele cliente ali no seu espaço, aquele espaço que você faz parte. Então, se você é gestor profissional e quer manter, ó, você está tirando ele do seu concorrente, você está evitando que ele conheça o seu concorrente, porque aí, quando ele está lá fazendo a unha lá, ele pode se encantar com outro cabelo, com outro corte, com outro profissional, com outra experiência. Ou seja, Exato. isso é uma retenção inteligente para o time, para quem faz parte dessa parte. E quando você traz esse olhar em cima dessa possibilidade, Cris, eu acho que é muito interessante que a gente, a partir dessa retomada, deixe... sendo até muito sincero, eu falo isso. Eu acho que quando a gente é de casa, tem coisa, quando a gente tem liberdade, a gente resolve dentro de casa, né? Tem coisa que você não expõe na rua. É igual relacionamento. Quando você tá com um problema, você não vai brigar na frente dos outros. Você espera chegar em casa e conversa. Você fala, não gostei Sim. disso, isso aqui não funcionou, isso aqui não estava legal. A mesma coisa, eu falo que a live da VEC é a hora de abrir o coração para os profissionais e para os gestores e a gente resolver os problemas aqui dentro dessa live. Daqui dessa live para fora, a gente manda ver no dever de casa e faz bem. Mas assim, vou lá eu e aí você vai falar para mim. O que eu vejo às vezes é o seguinte: tem uma rixa às vezes de um profissional com o outro, do cabelo com a manicure, do cabelo com a maquiagem com a unha, com a podóloga, com a secretária, com a recepcionista. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Nessa hora do vamos ver, que é manter a cliente dentro do espaço, não tem como pessoal, como a raivinha pesar, né, Cris? Não dá, porque aí não vai chegar novos clientes. Não, e não só Confia nos clientes que você isso. precisa. E não só isso, eu ensino meus profissionais que a gente tem dois clientes, a gente esquece, a gente acha que a gente tem aquele cliente. A gente tem o cliente interno. Meu, não tem uma pessoa que te ajuda mais do que o cliente interno. Se você não fizer amizade com o cara da Copa, ele não vai trazer o café para sua cliente, você não vai entregar uma experiência. Se você não fizer amizade com a pessoa da recepção, entregar para ela, de repente ela vem fazer um corte diferente, alguma coisa tal, ela não vai te indicar mais para os outros clientes. E assim vai. Se você não faz uma parceria com a maquiagem, vocês não têm como trocar clientes. E o cara que está sentado do seu lado, ele é lá seu parceiro. E outra, ninguém eu não digo que existe uma concorrência, porque você é você e ele é ele. A partir do momento que você entender qual é o seu diferencial perante os outros profissionais, você tem que encontrar isso, tem que ter, senão vem fazer o trabalho comigo, não é? Você vai parar essa rixinha, porque a cliente escolhe a gente. Né? Tem um monte de gente aqui que está me ouvindo que está odiando, que não conversa a minha língua. E tem um monte de gente que adora. Sim. E que é por aí mesmo, porque não é todo cliente que é seu cliente. Sim. Cada cliente é cliente de uma pessoa. Então, quando você encontra quem você é, não tem a concorrência. Tem a mulher que vai sentar na dele, tem a mulher, a pessoa que vai sentar no seu, tá certo? Mas a gente tem que, neste momento, manter a pessoa dentro do nosso salão. E por quê? Vou te falar. Você pega, né, a sua cliente, você é profissional, pega a sua cliente e dá para uma podóloga. Vamos supor que a sua cliente volta só para vir na podologia. Essa sua amiga, que é sua cliente interna, vai falar assim, o fulano, a talzinha vem hoje. Passa aí esse horário. Você vai lá na talzinha e fala assim, seu cabelo está precisando fazer. No mínimo, você vai ganhar uma escova, uma hidratação. Gente, não pode tirar a cliente de dentro do salão de jeito nenhum. Ela tem que fazer tudo lá. E para isso, vocês têm que se ajudar. Né? Tem que ser uma atividade interna. Juntos, vamos mais longe. Não dá para ficar um puxando para cada lado. Vamos junto. Exatamente. É esse ponto, eu acho que a cooperação, a ideia, as iniciativas, desde o primeiro ponto que você destacou em relação à chuva de ideias, ao nosso brainstorm como ponto de partida para a gente ter uma comunicação efetiva. E assim, eu aproveito para destacar que a AVEC oferece isso na plataforma de gestão, que é e-mail marketing, integrado com as redes sociais. Você pode disparar SMS. Tudo lá. Mas é muito bom quando você tem esse pacote todo envolvido em cima dessas estratégias. Então, assim, é muito legal ouvir de você, Cris, essas iniciativas, essas ideias que somam tanto para a gente dar novos passos. Então, assim, tem algum outro ponto que você queria destacar? Tem mais um ponto. Vamos lá, deixa eu só te comentar uma coisa que você falou da VEC, que é super importante ter um sistema por trás. Porque quando você tem um sistema e você entende o quanto a sua cliente, de quanto em quanto tempo que a sua cliente vem, porque o próximo ponto falar que a gente tem que aumentar o ticket médio e a gente tem que aumentar a frequência dessa cliente. Ou seja, quando você manda essa cliente para a podóloga e ela volta mais vezes, é isso que a gente precisa dentro do salão. Ah, Cris, mas eu não estou ganhando, é a podóloga que está ganhando. Mas, gente, lembra que se a mulher está lá, pode ser que ela venha e faça outra coisa com você, a gente precisa crescer a frequência dessa pessoa no salão. Então, com um bom sistema, você começa a entender o que ela faz, quantas vezes por ano ela vem. Se ela vem 3 vezes por ano, bora virar ela fazer ela vir 4. Se ela vem 4, ela tem que vir 5. Se ela vem a cada 2 semanas, ela tem que vir todas as semanas. Sim. É isso que é uma nova cliente. A sua mais vezes sentada na sua cadeira. E não que não existam novas, a gente vai falar agora sobre isso. Mas a sua cliente, o seu cliente sentado mais vezes dentro da sua cadeira. E para isso, você precisa de um sistema, você precisa de comunicação, você precisa de relacionamento, então você precisa de dados, que é o que a VEC dá, é o que me abrilhanta os olhos na VEC, né? Te ajuda a saber isso. Então você precisa ter um sistema de lembrar que está na hora da sua cliente voltar, não é a cliente que sabe quando ela volta. É você é o médico, tá certo? Imagina se o seu dentista te mandasse um WhatsApp a cada 6 meses, lembrando que tá na hora de você voltar. Você ia esquecer de ir no dentista? E quem perde se você não vai? É ele que perde, porque você não foi lá 2 vezes no ano que você deveria ir, 3 vezes no ano, ou você tem que cuidar mais vezes do seu dente, entende? O profissional é um médico.
ele precisa cuidar dessa cliente e fazer com que ela volte mais vezes. E é legal, você falou a questão dos relatórios. Os relatórios da Avex são os mais completos do mercado na área de plataformas de gestão de beleza. Tem um mapa de calor para você identificar os horários que você tem mais demanda, maior demanda, qual horário, qual dia, quais são os profissionais que estão ali com o horário mais disputado, né, com uma agenda mais apertada, e qual horário você consegue, como profissional, flexibilizar a sua agenda, talvez para agregar novos serviços e mais possibilidades. Você consegue também fazer o pagamento das comissões para você que é gestor com mais facilidade, sem gastar tempo, porque tempo é preciosíssimo. Então, você vai preocupar em conquistar cliente e não gastar fazendo conta com comissão, perdendo seu tempo, sua energia com outras coisas, porque seu negócio precisa faturar, você precisa ir. E tem um ponto do relatório que cada um pode... Na hora que todo mundo fala que é a Disney, né, de possibilidades ali dentro da plataforma VEC, esses dias a gente estava numa live e aí a gente viu uma experiência sendo compartilhada que era: se a fulana, se a Maria foi no meu salão, fez o cabelo do reflexo, ela falou que depois ia pro casamento da Júlia, se anota ali no sistema, porque quando ela voltar, você vai perguntar: e como foi o casamento da Júlia? Como Que é que foi? super E aí importante. a cliente vai falar: nossa, foi maravilhoso, todo mundo elogiou meu cabelo, indiquei pra... Então, é um tipo de relação que o sistema, ele te ajuda com o relatório, mas te ajuda a lembrar aquilo que é humano, que é de relações, que é de troca, né, Cris? Que é totalmente importante, aquela ficha do médico. Senão a cliente senta na sua cadeira, sempre sendo a primeira vez, você não lembra nada. Ah, Exato. não, Cris, mas eu lembro. Lembra nada, tem um monte de cliente, você não lembra. Você tem que escrever, senão a gente lembra aqui e ali. Mas você imagina você ser tratado como único, essa cliente como única, ela não te larga nunca mais. É. Imagina, se ela sabe que ela é super especial para você, que ele, ela, né, é super especial para você, que você lembrou de tudo o que acontece, porque tá lá anotadinho, você não é gênio, você não vai lembrar, a gente tem milhares de clientes, precisa de um sistema por trás, né? É. E então isso é muito importante, eu ensino isso bastante, e a VEC traz isso, e daí a gente vai falar agora um pouquinho de como, então, enfim, trazer, então, as novas clientes. Tá? Para Legal. você trazer novos clientes, além, o mais importante, gente, o cliente mais barato e mais rápido para você dentro dessa brainstorm, chuva de ideias aí, é o seu. Por isso que eu bato tanto na sua tecla. Quer trazer novos clientes, bate no seu. Ele já te conhece, ele já veio uma vez, talvez ele não esteja vindo por algum tempo, mas bate nele. É a primeira coisa. E claro que a gente nunca pode parar de prospectar, né? E o que é prospectar? Buscar novos clientes, óbvio. E eu pego milhares de profissionais, ó, eu tô aqui fazendo uma live, eu antes da pandemia tenho que contar isso. Eu não tinha nem um Instagram, porque eu não tinha tempo, corria de... Ensinava para todos os meus clientes, mas eu mesma não conseguia fazer o meu, porque ficava correndo para lá e para cá. E eu morria de vergonha de fazer um vídeo, de colocar uma foto, de estar aqui fazendo uma live. Minha primeira live foi depois da pandemia. Então, quer dizer, eu entendo muito o meu profissional que morre de vergonha de Sim. fazer isso, que não tem nenhuma facilidade com a câmera. Gente, eu também não tinha. Eu passei 3 meses tendo aula em diária de tanta live que eu fiz, de tanto vídeo que eu tive que fazer, porque eu precisava me comunicar com as pessoas, né? E eu precisei fazer isso. Então, como é que você faz para prospectar novos clientes? Pega uma rede social, ou 2, Facebook, Instagram, ou 3, YouTube, se você resolver, mas faz isso diariamente, Sim. né? Você posta diariamente. E não é o postar que a maioria posta, cabelo, cabelo, cabelo. Pelo amor de Deus. Isso você só está mostrando técnica. Técnica, eu já falei aqui hoje. Todo mundo tem. Infelizmente, as pessoas são boas, né? É difícil você se diferenciar por técnica. Mostra você. Mostra um pouquinho de quem você é, porque a cliente compra você. Claro que ela quer a técnica, mas ela compra você como pessoa. É. Então, mostre isso. E uma vez por dia. Precisa postar. Ai, Cris, mas uma... Precisa aprender a fazer vídeo. Vamos lá olhar os meus. Não são bons. Não vou falar que eu sou boa. Mas você vai aprendendo. Eu fui evoluindo, eu fui melhorando. E a gente só evolui nas coisas quando a gente faz. Não tem outro jeito Exatamente. de aprender. Não Quando a gente tem. foca, se expande, né? Tem uma frase que você focou, vai fazendo. Inclusive, a gente está preparando, a VEC sempre teve essa preocupação, a gente está preparando material que também
acho que vai muito de encontro com o que você falou. Tem que postar, a gente quer ajudar vocês. Se tiver dificuldade, conte com a gente. A Cris está aí contando o case dela, que começou a fazer. Só não pode dar desculpa e não fazer, né? Porque a rede social ajuda bastante. E as pessoas querem identificação, querem histórias, a vida real, né? Exatamente, não pode deixar de fazer. E aí eu ia falar alguma coisa aqui que eu esqueci, que era uma coisa importante. O que era? Não, esqueci. Era algo importante, Você mas está eu postando acho que a todo gente dia vai. nas suas redes sociais de lá para cá? Então, desde o primeiro dia da pandemia, eu comecei a postar diariamente e eu tento fazer 2 lives por semana. Lá, a primeira live que eu fiz, primeiro eu comecei a fazer com as pessoas e depois eu comecei a fazer sozinha. A primeira live que eu fiz sozinha, os meus clientes, né, depois me ligaram, Cris, como foi ruim? Gente, é assim, eu sei o que eu quero contar. Né? Foi péssima a minha primeira live sozinha, foi um horror. Né? Mas o que eu costumo falar para os meus clientes, que é muito importante, é o seguinte: se eu colocar aqui para vocês, gente, o Michael Jordan, né, o cara do basquete, ensinando para vocês todas as técnicas de basquete. Ele vem aqui, ele vai expor a vida dele, ele vai ensinar tudo. Não vai adiantar nada se você não pegar a bola de basquete, for para a quadra, jogar. Então, eu costumo falar, não adianta nada você vir aqui, ouvir tudo que a gente está falando, se você não colocar tudo isso em prática, né? Se eu não tivesse feito aquela primeira live horrorosa, a segunda live quase horrorosa, a terceira live não chegou nunca a ficar boa, né? Porque a gente também se cobra muito. Mas se eu não tivesse aqui falando, eu não teria nem aprendido a fazer uma live. Eu acho que é muito legal você contar o seu case como experiência, porque às vezes as pessoas... Tem gente aqui, olha, o RC Estúdio de Beleza, ele falou que tá firme, tem o sistema VEC, isso aí, permanece, vai aprendendo. E ele falou que tem medo de fazer live, porque ele falou que tem TDAH e ele tem medo de se perder na live com o que ele tá falando. Pede ajuda para alguém que trabalha com você, um profissional mais Cola, qualificado. ó, cola. Anota aí, ó. A Cris já mostrou o Cola. caderninho. Se perdeu, volta no caderninho. Volta. E se ficar ruim, ficou, gente. Tô falando das minhas primeiras lives sozinhas, eu até hoje tenho muita dificuldade de fazer, mas eu falo muito rápido, você percebe? Eu falo muito rápido, né? Então a live vai ficando curta, porque vai acabando o assunto, quando eu vejo, já acabei. Mas Mas se é a melhor gente uma curta produtiva, né? É melhor aquela curta produtiva do que aquela longa que nunca sai conteúdo. Você enxuga, enxuga e não sai. Espremeu, falou, ó, começa fazendo 15 minutos, 20 minutos de live, depois vai para 30, depois vai 40, vai fazendo aos poucos. Só não pode deixar de fazer, né? É isso aí. O DC É Morita isso. falou, ó, nós criamos um planejamento de marketing, postamos todos os dias. Parabéns para vocês aí, ó. Eles colocaram, haja criatividade. É isso mesmo. Mas cuidado com as suas postagens. Não pode ser só postagem de cabelo. Tem que ser o profissional trabalhando, tem que falar do salão, tem que mostrar o salão, mostra o seu salão, mostra como é que você vai receber a cliente, mostra a cliente chegando, às vezes mostra uma foto do cafezinho dela, ou o que você tem de quitute, faz ela sentir o cheirinho de alguma forma. Então, são 3 stories por dia. Eu não faço, mas eu tento, então tô fazendo, e uma postagem por dia, que eu faço, tá? E 2 lives por semana é o que tem que ser feito, tá? Esse é o básico. É isso Cris, que eu ia falar. É o é o básico, básico. gente. O básico. Porque o legal, e aí eu falo porque assim, se você conseguir evoluir para 10 stories por dia, 10, vocês vão ver que o engajamento vai ficar ó, maravilhoso. Mas começa com 3, vai para 5, depois pula para 10, que vocês vão ver que funciona muito, 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 muito. E aí uma postagem por dia no feed, daí você falou que já está fazendo uma, quando pular para 2 vai ser melhor ainda. É isso né? aí, é isso aí, é isso mesmo. Ó, Mas é isso que eu queria falar. Eu acho que são esses os pontos que fazem com que você ganhe novos clientes. Então, o foco, vocês viram que eu falei aí, 8 pontos sobre a sua própria cliente, né? Como você ganhar mais dinheiro com conquistar o seu próprio cliente de novo. E ó, tem muito cliente que você esqueceu, que não volta para sua cadeira, foca nesse antes. E ao mesmo tempo, junto e acompanhado, você vai fazendo aí suas redes sociais e você vai ganhando indicações da sua cliente. Pede para sua cliente te indicar. Fala para ela te indicar uma amiga. Não tem jeito mais fácil de você ganhar de cliente do que com a sua... Ou fala para ela postar você no Stories. Tá certo? Né?
Ô, Cris, eu não sei se você já acompanhou, e mandar um beijo para a Gabs Contini, que é a nossa social media aqui, que toma conta das redes sociais da Vega, que tá acompanhando. Ela falou que ela até tremeu de nervoso na primeira live, que eu ajudei ela. Gabi, você já tá arrasando nas lives, tá indo super bem, então tá vendo? É isso, tem que começar, gente. A Gabi no começo tinha medo mesmo, e aí ela fez, e agora tá aí apresentando várias lives aqui. Eu, apavorada. Da Eu Vega. tremi inteira. Deixa eu te perguntar, tem uma informação que nessa consultoria que você presta, você acha válido quando o pessoal faz sorteio? Sortear um cabelo, um serviço para ter engajamento, para postar nos stories, no feed, para gerar engajamento nas redes sociais? Eu acho super bacana a questão do sorteio. Você só tem que saber o que é que você quer com isso. Porque o problema é se você começa a fazer sorteio ou promoção sem saber aonde você quer chegar com isso. Boa. Então, se a sua ideia, aquele do brainstorm, a sua ideia é trazer novos clientes e com isso você vai fazer o sorteio, ok. Agora, se a sua ideia é fazer o sorteio ou você ganhar mais dinheiro, né, rentabilizar mais com os clientes que aceitam por causa daquilo, ou ganhar, sei lá. Você tem que ter um porquê de fazer as coisas. Não sai fazendo ação porque o outro está fazendo. E às vezes é ação que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com a sua cliente, que não agrega para sua cliente, que só te queima. Só te queima, porque se você começa a fazer coisa que não tem a ver com a sua cliente, com a sua personalidade, né? Imagina você querendo se vestir da personalidade do seu colega, né? Você é todo tímido, ele é todo falante, coisa e tal, e você começa a imitar. Não cabe. A fantasia não carrega. Seja tímido e coloque algo da sua forma. Não tem problema, a gente escolhe você por causa disso. E, Cris, eu falo assim, eu comecei meu trabalho na internet, sabe? Com uma câmera simples, mesmo em casa, e aí depois foi começando, e eu falo isso para as pessoas com muito orgulho, porque assim, não tinha estrutura. E aí foi fazendo, lá naquele começo do YouTube, há 7 anos atrás, que eu comecei, e aí eu fui para televisão, assistiram meu vídeo, me chamaram para ter um programa de TV, eu fui apresentar programa na TV, fazendo o que eu fazia na internet, mas se não fosse aquela câmera simples, eu não teria ido para televisão, eu não teria tido a oportunidade que eu tive. Mas, gente, a gente tem medo mesmo. A gente tem medo da questão estética, que a gente fala, nossa, do outro salão o lugar é mais bonito, a câmera é melhor. A gente sempre acha que o do outro é melhor, mas a gente tem o nosso DNA que às vezes é muito melhor do que a questão estética só, porque as pessoas se apegam por quem a gente é. Então a Cris falou isso hoje e me veio isso. Eu falei, gente, quando eu comecei não era com uma estrutura, foi porque eu queria, porque era um sonho, eu queria dar certo, eu queria comunicar o que eu tinha para falar, e foi assim. E aí a gente construiu. Então, muito legal você falar isso. Acho que no começo da pandemia, eu nem tirava foto. Tá bom pra você? Então, gente, faz. Eu lembro que as pessoas falavam, mas que foto horrível, como é que você postou desse jeito? Posta. Depois você começa a aprender e fica melhor. Ah, mas vai todo mundo falar que tá horrível. Posta, aprende, entende com os seus erros, todas as ideias que você vai ter, que você vai colocar em prática, você vai ter que testar e vai lapidando. Lembra que a gente começa com uma ideia ruim e ela vai melhorando? Porque você vai lapidando ela. É assim a gente também se vendendo aqui, né? Então, teste, gente. Faça, né? E que delícia estar falando com você com todo esse histórico, né? Quero que você me conte um dia desses essa sua história toda linda. Que máximo. Eu tava conversando com o pessoal, eu acho que depois a gente vai ter, durante a pandemia, eu refleti muito sobre isso. Eu comecei fazendo transformação. Obviamente, eu comecei com o canal de YouTube, depois eu fui para fazer transformação de visual. Trabalhei 2 anos no SBT, 3 anos na Record. E a gente tem projeto na área da beleza, gente. É uma área que tem tanto conteúdo legal, sabe? A gente tem projetos tão interessantes de antes e depois, de beleza, de vivência dentro do salão, que a rede social permite, que bomba, e que tá fazendo sucesso. Tem vários segredinhos que eu tô dando lá também, eu dou no meu Instagram, falo isso com o pessoal, que é assim, gente, não tem muito... Dá trabalho. Foi o que o pessoal do Senhorita falou. Você tem que dedicar um tempo, não cai do céu, né? Não é sorte. Não. Né, Cris? Assim, você falou... Olha, das pessoas que dão certo, 1% é sorte. Você olha e acha que é sorte, mas de todo o trabalho que ela fez por trás, né? Essa pessoa trabalha melhor, ela ouve melhor, principalmente, ela é resiliente, ela aprende com os erros, ela tem diferencial. Não é sorte, é muito trabalho árduo.
É. Então, assim, é bem isso, a gente fica feliz. O R6 Estúdio Beleza falou que amanhã já vai começar a fazer, que ele precisava muito ouvir essa mensagem hoje da nossa live para ele começar a fazer algo diferente, para ele mudar. E eu acho que o nosso objetivo é, como a Cris falou, ó, é colocar na prática, ouvir e fazer como. Não adianta, como ela deu o exemplo do Michael Jordan. Ouviu a dica e não colocou na prática, não resolveu. Não vale a pena guardar. Já começa amanhã mesmo, já começa hoje, se der tempo, se tiver alguma coisa na sua cabeça, anota para executar amanhã. Mas faça. Né? Essa é a nossa mensagem da live de hoje. Cris, adorei nossa conversa. Muito obrigado Amei por tantas também. dicas. Amei também. Obrigada a você por me receber aqui. Você é um fofo, tudo de bom. Ainda mais no canal da VEC. Eu sou mega fã, indico absurdamente o sistema de vocês. E, de novo, gente, um bom sistema, porque a maioria dos meus clientes, quando eu começo a trabalhar, fala assim, Cris, mas eu vou alimentar o sistema para quê? Porque se você não alimenta o sistema, você não tem dados. Se você não tem dados, você não vende mais. Se você não vende mais, É isso. A né? resposta tá aí. Ô, Cris, adorei. Até a próxima. A gente está super feliz de ter você no nosso time de expert. E olha, logo, logo, quero você de volta participando, interagindo aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Bora. Muito obrigada pelo Beijo. convite, viu? Tchau, gente. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Gente, para todo mundo que acompanhou a nossa live, amanhã. Ah, não. Amanhã tem mais, viu? Amanhã a gente volta toda segunda, terça, quarta e quinta, né? Então amanhã ainda é quinta. A gente volta às 19 horas com mais uma live aqui no canal da VEC. E você pode interagir, mandar suas dúvidas pra gente. Se for com alguma dúvida, quer conhecer nosso tema, nossa plataforma, deixa nos comentários, manda uma mensagem no direct. A gente tem muita alegria em poder te ajudar e fazer parte com a gente desse grande movimento em nome da beleza. E olha, conheça o AVEC Club. Ó, vai na nossa rede social, aí nos nossos stories, no nosso feed. Essa novidade está chegando com muitas vantagens para quem é cliente AVEC. Para você que quer reformar, que quer ter desconto em cursos, consultoria, produtos, conheça o AVEC Club, o maior clube de vantagens do mercado de beleza e exclusivo para clientes AVEC. Beijo, tchau, tchau. E amanhã tem live, 19 horas. Tchau, tchau.